Boa noite, amigos. Continuamos naquele propósito do estudo das primeiras pregações de Jesus, quando aqui esteve revestido de corpo de carne na terra, e baseado no livro Boa Nova, um estudo levado a propósito do convite dos amigos da cidade de Mirasolândia, do Centro Espírita Camille Flammarion. Estamos no capítulo 3 do livro Boa Nova, de autoria do espírito de Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Inicia esse capítulo relatando, no livro Boa Nova, capítulo 4, aliás, no capítulo 4, relata Humberto de Campos que a família Zebedeu busca o Mestre Jesus para então ter um diálogo referente à participação de Tiago Maior e o seu irmão João. João, o discípulo bem amado de Jesus, o mais jovem dos discípulos. Então, Tiago, João, Salomé e Zebedeu é o núcleo familiar que vai ao encontro do Mestre Jesus para receber as primeiras instruções. Então, relata o capítulo 4 do livro Boa Nova, intitulado A Família Zebedeu. Na manhã que se seguiu à primeira manifestação da sua palavra defronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de dois jovens que pescavam nas margens e os convocou para o seu apostolado. Então, nós vimos na semana passada, finalizamos, que teve uma primeira pregação após ter convidado Levi, após ter convidado André e Simão Pedro. Seguindo essa primeira pregação, então, vai Jesus novamente ao cenário dos pescadores e convida dois jovens. Aqui, então, caracterizando adjetivamente quem são esses dois discípulos mais jovens que Jesus convidou. E nós vamos fazer um paralelo aqui entre esses dois mais jovens com os mais velhos chamados anteriormente, que é Simão Pedro e André. Esses dois jovens são filhos de Zebedeu e, portanto, Jesus assim dirige a eles: Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Tiago e João, que já conheciam as pregações do Batista, aqui então é João Batista, então já relata que esses dois jovens já comungavam do cultivo das máximas celestiais, das verdades do Pai Celestial, porque já eram discípulos de João Batista. E que o tinham ouvido na véspera, tinham ouvido Jesus na véspera, tomados de emoções, e se lançaram para ele, transbordantes de alegria. Mestre, mestre, exclamavam os dois jovens felizes. Então vamos tentar nos situar nesse cenário da Palestina antiga, né? Em que dois jovens pescadores, fazendo parte ali de um chamado, e eles, transportados em alegria, vão compor o que é conhecido como os 12 discípulos. Por que será que 12, né? 12 tem um simbolismo, principalmente nos estudos referentes à Cabala do judaísmo, que se refere ao número da universalidade, ou seja, é um número que relata as várias possibilidades. Traduzindo, cada um dos discípulos representam
nós da humanidade da Terra, cada um com suas nuances, uns mais jovens, outros mais velhos, uns entusiasmados, outros mais tranquilos, uns mais afoitos, né? Cada um desses é então representado por um discípulo representando a própria humanidade da Terra, para dizer que qualquer um é possível seguir e tomar posse do que a gente já possui, que são as verdades universais implantadas no nosso próprio ser, a partir da nossa criação, por Deus nosso Pai. Continua o relato que, como se fossem irmãos bem-amados que se encontrassem depois de longa ausência, tocados pela força do amor que se irradiava do Cristo, fonte inspiradora das mais profundas dedicações, falaram largamente da aventura da sua união perene, no futuro, das esperanças com que deveriam avançar para o porvir, proclamando as belezas do esforço pelo Evangelho do Reino. Olha só, narra aqui o autor do livro Boa Nova que foi um reencontro entre irmãos. Era o mesmo transporte de alegria e fala que tocados pela força do amor. Era então um reencontro. Isso nos dá notícia que nós não fomos criados nesse exato momento dessa existência humana, nem no momento da fecundação e nem no momento do nosso nascimento. Isso marca a origem do psicológico de cada um de nós nessa existência, mas não é a origem de nós, almas imortais. Nós já vivemos outras experiências, já temos uma bagagem muito grande, e aqui relatado entre linhas pelo fato da sensação do transporte de alegria, como se fossem irmãos que se reencontrassem. Portanto, a pré-existência da alma. E há uma narrativa ali de união perene, de fonte inspiradora, de uma aventura, né, grande. Essa fonte inspiradora, essa aventura, sempre nos assoma o ser, mesmo aqui encarnados na Terra, em momentos quando nos alinhamos com as verdades universais. Seja através de uma oração, seja através da meditação, seja através de um movimento de coração, de compaixão ou de perdão sincero, esse transporte de alegria, alinhando-nos com o mais alto, é que está relatado aqui nessa página, nesse momento. Continuando o relato do livro Boa Nova, capítulo 4. Os dois rapazes galileus, ou seja, Tiago Maior e João, os dois mais jovens discípulos, eram de temperamento apaixonado. Olha só, muito característico, né, dos movimentos humanos dos jovens. Às vezes até de seres que nessa atual existência estão aí com seus 40, 50, 60, 70 anos, mas tem o seu íntimo jovial. Então tem um temperamento, né, apaixonado. E um temperamento, como nós dissemos, totalmente diferente, e vamos fazer esse paralelo com os dois primeiros discípulos pescadores chamados, que era Simão Pedro e o seu irmão André. Vejam, dois irmãos, né? Simão Pedro e André, e Tiago Maior e João, sendo os dois grupos de seres com um psicológico totalmente diferente. Entre os mais jovens, um temperamento apaixonado, né? Característico dos jovens. Já quando Jesus chamou Simão Pedro e André para serem seus seguidores, os seus discípulos, e isso está narrado no capítulo anterior, nós vamos ver um temperamento bem mais diferenciado. Fala lá atrás a narrativa de Humberto de Campos, que André, nas cercanias de Betsaida, e Simão
dando expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros, exclamavam ao mestre após o convite: "Sejam bem-vindos". Veja, de uma moderação, né? Diferente do transporte de alegria e de entusiasmo com que esses dois jovens, assim que viram Jesus os convidando, exclamam: "Mestre, mestre", já identificam de cara, já o falam de que os seus corações pensam e sentem, né? Falta, e talvez isso seja até bom, de reservas, de ranços, que muitas vezes nós que já vivemos um pouco mais trazemos, né? Profundamente generosos, continua o perfil desses dois discípulos mais jovens. Tinham carinhosos e simples, ardentes e sinceros as suas almas. Olha só que perfil mais ameno, mais leve, né? João tomou as mãos do Senhor e beijava-as afetuosamente, enquanto Jesus lhe acariciava os anéis macios dos cabelos. Tiago, como se quisesse hipotecar a sua solidariedade inteira, aproxima-se do mestre e lhe coloca a destra sobre os ombros, em amoroso transporte. Vejam, movimentos de almas, sinais corporais que falam do coração desses dois seres que representam a humanidade da Terra, aqueles seres mais leves, aqueles seres despojados de ranços, de julgamentos, que é característico dos discípulos anteriormente chamados no capítulo anterior, que não é que não receberam o mestre com alegria, mas com muito comedimento. Aqui não, são almas livres e jovens que acolhem mesmo sem saber por que, para onde e como, mas identificados numa força maior do amor, já fazem um hipotecamento sem reservas do que seriam esses dois discípulos. Os dois novos apóstolos, entretanto, eram ainda muito jovens, e em regressando à casa deles, do seu lar, com o espírito arrebatado por imensa alegria, relatavam a sua mãe o que se passara. Então imagina dois jovens, assim, entusiasmados, como se tivessem, vamos fazer um paralelo com a nossa vida agora, como se tivessem encontrado uma namoradinha nova, ou como se tivessem descoberto a América, entram dentro de casa dentro, em arrombos de alegria, de entusiasmo. Possivelmente foi esse o acontecido no lar de Zebedeu, de Salomé e dos seus dois filhos, Tiago maior e João. Salomé, a esposa de Zebedeu e, portanto, mãe dos jovens, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Entender o que nós estamos querendo fazer o paralelo, não em idade cronológica, mas em perfil psicológico. Os meninos em idade cronológica menor, tá certo, mas os corações leves, diferente do que os mais velhos, os mais vividos, que muitas vezes perdem o encantamento pelo que é lídimo, pelo que é verdadeiro, e passam a criar uma casca aparentemente de proteção, mas na verdade é de isolamento, de acesso ao lídimo, ao verdadeiro. Cria-se muitos julgamentos, cria-se muitas crenças, cria-se muitos pontos de vistas que nós, quando mais jovens, não tínhamos. É um alerta para nós, né? Em momentos em que a circunstância está nos empurrando para pensar, por que não se perguntar onde é que nós perdemos? Onde é que nós deixamos? Onde é que empanamos ou escondemos a nossa sinceridade, a nossa jovialidade, a nossa leveza?
com as pessoas, com as circunstâncias que a vida nos traz. Também ela ouvira o profeta de Nazaré nas suas gloriosas afirmativas na véspera. Veja como nós muitas vezes nos portamos. A própria Salomé, mãe de Tiago e de João, também tinham ouvido as assertivas do Mestre. E, no entanto, ela se mostrava com julgamentos, com cuidados, com pensamentos que até são justos, mas se isso não nos comprometer os pensamentos, rompendo o fluxo divino, se a gente se fechar neles. Eles servem como alerta, mas para que venhamos a analisar com carinho se esses pensamentos não são crenças nossas, se não são limitações que colocamos através dos nossos pensamentos equivocados. Pôs-se então Salomé, mãe dos meninos, a ponderar consigo mesma. Olha só, começa o que nós chamamos popularmente de caraminholas. O que está lá no Velho Testamento como serpentes enroscadiças, traduzindo, pensamentos, julgamentos, crenças. E que isso passa a ficar fervilhando em nossas mentes. E aí a gente traduz um outro ditado, a gente pensa, faz um monte de porcas para parafusos que não existem. Então começa os pensamentos interessantes de Salomé, mãe de Tiago e de João. Não estaria próximo aquele reino prometido por Jesus? Quem sabe se o filho de Maria não falava na cidade em nome de algum príncipe? Olha só, ela viu que não tinha príncipe nenhum. Ela viu o mestre pessoalmente. Mas olha o que são ilusões, o que são sonhos, em que assim a gente se baseia para tomar as nossas decisões. É um alerta de despertamento para nós. Será que nós somos essa porção da humanidade da Terra que nos limitamos, tal como Salomé, em pensamentos, em serpentes enroscadiças de pensamentos que não levam a nada, a lugar nenhum? Continua ainda as caraminholas excessivas de um ser que muitas vezes a gente traz a consciência e ele fala assim, mas eu sou mãe. E mãe tem o direito de pensar assim. O direito de pensar sim, mas de tomar decisões em cima dos seus pensamentos e não do que é real, isso já é extrapolar, controlar o que não está no nosso controle. Então aqui é uma narrativa nos trazendo o equilíbrio e o bom senso dos julgamentos, dos pensamentos. Continua as caraminholas da mãe Salomé. O Cristo deveria ser o intérprete de algum como desconhecido ilustre, que recrutava adeptos entre os homens trabalhadores e mais fortes. Quem seriam confiados os postos mais altos dentro da nova fundação? Olha só, olha como a imaginação de mãe é fértil. Já imaginou um rei, já imaginou um reinado e já imaginou os seus filhos candidatos a serem a tomarem os postos mais altos. Olha só quanta ilusão. E nos perguntamos, quantas ilusões nós ainda nos movemos? Seus filhos queridos bem o mereciam. Mas o que os nossos filhos são diferentes dos filhos da Joana, dos filhos da Maria Eduarda, dos filhos da Silvana,
que os nossos filhos são diferentes dos demais filhos de Deus? Então, luz, a de assumirmos os nossos papéis dentro da família, mas sem controle, sem autoritarismo, sem querer impor os nossos pensamentos. Jesus vai esclarecer que amar a Deus é sobre todas as coisas, sobre até as questões de consanguinidade. E Deus significando as posturas, os pensamentos, os sentimentos que estão acima de qualquer cargo, conveniência, título dentro da coletividade. Precisava agir. Olha só, a mãe já fez as caraminholas e já estabeleceu um plano. Precisava agir enquanto era tempo. O povo de há muito falava em revolução contra os romanos, e os comentadores mais indiscretos anteviam a queda próxima de Antipas. O novo reinado estava próximo, e, alucinada pelos sonhos maternais, olha só, aparentemente para a sociedade, para a coletividade humana de hoje, nossos pensamentos da Salomé são muito justos, são pensamentos de mãe, mas não são. Diante de verdades maiores, os pensamentos de Salomé, de Maria, de Joaquina, que se baseiam na vida presente ou nas convenções puramente sociais, não são pensamentos alinhados com as verdades universais. Salomé fez todas essas caraminholas na sua cabeça, estabeleceu o plano e se pôs a executar o plano. Procurou o Messias no círculo dos seus primeiros discípulos, ou seja, imaginamos, ela foi lá para o trabalho profissional dos primeiros discípulos, aonde? À beira do rio Tiberíades, onde se acontecia, do lago Tiberíades, né? Onde aconteciam os trabalhos da pesca laboriosa. Foi ela lá, mãe desesperada. É um chamamento para nós. Não hajamos somente pela motivação do sentimento. Se nós pensarmos, vamos fazer essa reflexão, esse exercício, de erros grandiosos que nós tivemos nas nossas vidas. Se nós analisarmos, nós erramos pelo excesso de sentimento ou pelo excesso de razão? A resposta possivelmente de maioria da grande, se não de todo mundo, se é que formos honestos, nós erramos pelo sentimento. Porque interpretamos, avaliamos e decidimos e fazemos somente guiado pelos sentimentos e que agora nós vamos colocar emoções. Porque sentimentos é algo muito maior do que o ardor da emoção. O sentimento é algo iluminado pela razão, pelo estar presente naquele momento, decidindo com equilíbrio, analisando todas as porções, sem exacerbar, sem correr. Então, pensemos que as maiores esparrelas da nossa vida, nós entramos pelo sentimento mal conduzido. O que nós estamos chamando agora de emoções. Ou emoção do ódio, ou do rancor, ou do desespero, ou pela emoção de queremos sermos mais, ou nossos filhos serem mais do que os dos outros. Emoção. Chegou Salomé diante de Jesus no ambiente de trabalho dos primeiros discípulos. Senhor, disse atenciosa, logo após a instituição do teu reino, eu desejaria que os meus filhos se sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda, como as duas figuras mais nobres do teu trono. Salomé estava pensando num trono material, num trono terrestre, porque era isso
que eles viam e vivenciavam, apesar de ser o povo escolhido, e saber e vivenciar verdades imortais já trazido pelos profetas, por Moisés, por toda uma ancestralidade trabalhando esses corações. E aí nós vamos nos colocar nesse momento, nessa mesma posição, porque estudar o Evangelho sem se posicionar nele, apenas por uma questão histórica do que passou, não nos vai trazer luz ao interior. Então nós, tal como a humanidade há 10.000 anos, já temos verdades universais, eternas, conosco, trazidas há pelo menos uns 5.000 anos. Desde o advento de Moisés, com seus 10 mandamentos, estabelecendo o roteiro seguro para que nos desvencilharmos, para que pudéssemos nos libertar dos pensamentos das crenças limitantes, de acharmos que somos carne. E, no entanto, ainda nos dirigimos, tal qual a mãe de Salomé, a mãe dos meninos Tiago e João, Salomé, somos ainda Salomés do presente atual. Temos verdades universais, imortais, conosco caminhando há tanto tempo, mas ainda agimos identificados com as estruturas e as convenções puramente humanas. Por quê? Porque ainda sabemos do reino dos céus, mas agimos no reino da terra. Ninguém está falando aqui que é processo de isolamento. Nós vivemos no mundo. Só que andando com os pés no mundo, mas os corações e as cabeças, a própria organização do nosso corpo físico mostra que é acima do chão, do piso. É pensando mais alargadamente, é tendo uma consciência, é estando no momento presente, se posicionando numa largueza maior. E não nessa estreiteza de conceitos, de padrões, que a humanidade já está cansada, já está exaurida. Jesus sorriu, porque é assim que as almas grandiosas fazem. Elas não recriminam, elas não apontam, elas não jogam a cara que nós estamos errados. Isso quem faz são os movimentos humanos nossos. Porque os benfeitores, os espíritos superiores, os anjos da guarda, em nome daquele ser que eles já conhecem, que é Deus nosso Pai, nos tratam sem exigências, porque sabe que nós estamos aprendendo. Então, Jesus sorri e obtemperou com um gesto bondoso. Antes de tudo, Salomé, é preciso saber se eles, Tiago e João, quererão beber do meu cálice. Olha só. Para seguir alguma ideia, para seguir um norte, é necessário que tenhamos vontade, perseverança, sinceridade e todos os caminhos na terra que levam ao bem, o belo e o harmonioso, ainda na terra é um caminho um tanto solitário. Porque nós vamos ver daqui a pouco o diálogo de Jesus com Zebedeu, que é o esposo de Salomé. E ele vai caracterizar que ainda os movimentos verdadeiros de alma, aqueles que estão no reino dos céus, nessa busca, nesse caminho interior, esse caminho ainda não é das multidões. Então é muito natural que a multidão nos olhe e fale assim: ah,
Você está querendo dar um de santinho. Nossa, você está querendo ser um tão certinho de ficar lavando a mão com álcool gel toda hora. Entenderam? Nós que já temos uma presença no presente com mais consciência e mais lucidez, somos alvos de atenção e, portanto, também de críticas, de zombarias, porque a multidão não entendendo e o que não se entende se combate. Lembro-me de uma expressão de Francisco Cândido Xavier, e que nos acalenta o coração se alguém se identificou com essa questão de caminhar sozinho e muitas vezes até sob aguilhões de críticas, de apontamentos. Diz Chico Xavier que a árvore que dá frutos, ela sofre varadas. Ou seja, traduzindo em bom português, só quem tem o que dar é que acaba sendo buscado por outros seres que não têm o que dar. E, portanto, para eles se desafogarem, eles tentam arrancar do outro. Essa é a questão normal dos relacionamentos. Relacionamento, um faz. E é muito natural que com o tempo o outro ser entre em equilíbrio. Mas se ele não consegue entrar em equilíbrio subindo, esse ser pode trazer ou querer trazer esse outro para baixo, para nivelar por baixo. Esses são os movimentos inconscientes, sem passar por um crivo de pensamentos e sentimentos. É algo até inconsciente essa busca. Então já está na hora de nós observarmos isso nos outros seres e compreendê-los. Não devemos parar nossa caminhada evolutiva, mas também não devemos tentar os arrancar daquela posição que eles estão. O nosso papel, igual Francisco Cândido Xavier falou da árvore, é de produzir flores e frutos que matam a sede, que oferecem sombra sem exigir nada do outro ser, na verdadeira sentido de que faz e passa. Porque o agricultor compreende que deitar a semente no solo, que cultivar o solo, irrigar, adubar, tirar as ervas daninhas é apenas 30% do processo de produção. Os outros 70% ele não controla. Os outros 70% dos nossos relacionamentos, quem controla é o alto, mediante ao que aquele ser quer, escolhe. E para terminar esse pequeno trechinho, continua. A progenitora, quer dizer a mãe, né, a ancestral de Tiago e de João, embaraçou-se. Porque fez pensar. Jesus é um ser superior que não ofende, não magoa, não aponta, não impõe. Esse deveria ser o nosso comportamento para com o outro. Mas é o ser, e esse deveria ser o nosso comportamento também, que traz a razão, que esclarece, que chama ao pensar, ao sentir, mais alinhado com as forças superiores da vida. Então, mediante a sua colocação, se os meninos estão dispostos a beber do seu cálice, Salomé embaraça-se. Traz a consciência, Salomé. Aprendamos com o Mestre Jesus como atuar com as pessoas, sem imposição, trazendo-as à consciência, mas não esperando que elas tenham consciência naquele exato momento, mas tendo a certeza que submetemos o outro ser a um movimento
de aprendizado pedagógico. Além disso, o grupo que rodeava, lembra que Salomé foi buscar Jesus ao meio aos pescadores no ambiente de trabalho? O grupo que rodeava o Messias e observava com indiscrição e manifesta curiosidade, o que nos dá notícia aí? Nos dá notícia que nos movimentos puramente de trabalho não cabe assuntos que não sejam de trabalho. Então tem hora para tudo, lugar para tudo, né? Nós estamos vendo aqui um transitar de vários ensinamentos, né? Reconhecendo que o instante não lhe permitia mais amplas explicações, Salomé retirou-se apressada, colocando o seu velho esposo ao corrente dos fatos. Um outro adjetivo aqui mostrando o velho esposo. Então nós temos aqui um casal de idosos cujos filhos são mais jovens. E uma outra postura puramente humana, né? Que é a mãe, não dando conta, né, daquilo que ela fez as caraminholas, daquilo que ela elaborou, daquilo que ela resolveu, daquilo que ela sabia que era verdade para ela, porque não existia reinado nenhum, com rei nenhum, com exército nenhum, material pelo menos. Ela então, não dando conta, vai fazer o quê? Recorrer ao esposo. Viu que não deu certo, vai buscar aliados para a sua ideia. E não é bem assim as nossas estruturas do lar? É para a gente pensar e sublimar também as nossas relações no lar. Ao entardecer, cessando o labor do dia, Zebedeu, acompanhado dos 2 meninos, procurou um mestre em casa de Simão. Aí sim nós já vemos uma postura mais equilibrada. Zebedeu completa o ciclo de trabalho, não toma decisões apressadas, não sai atrapalhadamente durante o movimento de trabalho profissional, ou seja, nós vamos ver essa lição lá com o Mestre Jesus, narrado por João, do último ceia com Jesus. Nós vamos ver depois Emmanuel comentando numa página em que Jesus atende às necessidades mais prementes, o de dar as últimas instruções, mesmo sabendo de todo o conchavo que se formava por trás antes do processo de crucificação. Atende o que é mais necessário e depois então sai para o supremo suplício. Ou seja, aqui comparado com a postura entre Salomé e Zebedeu, nós vemos Zebedeu terminando o ciclo do que era mais imediato, pegando os meninos para participarem e comungarem daquele movimento de decisão e não decidindo sozinha pelo campo do emocional, como aconteceu com Salomé. Estão conseguindo perceber as sutilezas dos perfis psicológicos e ao mesmo tempo só vai ter validade se a gente se colocar nesses papéis. Aonde é que eu me encaixo? Eu sou igual Salomé que age, eu sou como Zebedeu, que faço o que é necessário, que aguardo o momento e o local mais adequado para então proceder de uma forma mais lúcida, mais equilibrada, compartilhando e não tomando decisões isoladamente. Qual dos dois nós nos encaixamos? Eis o nosso grande desafio.
é nos autoavaliarmos, é nos posicionarmos, é serenar os nossos corações para poder tomar as decisões mais acertadamente. E de preferência, entreguemos em nossos pensamentos em forma de orações, entregando os nossos pensamentos, a nossa fala, as nossas atitudes a um bem maior e não a um bem pessoal. Continua a narrativa de Humberto de Campos. Jesus lhes recebia a visita com extremo carinho. Enquanto o velho Galileu, Zebedeu, expunha suas razões, humilde e respeitoso. Zebedeu respondeu-lhes Jesus: Tu que conheces a lei e lhe guardas os preceitos no coração, sabes de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Veja que Jesus está amarrando a conversa que começou com Salomé lá atrás, quando ela pediu para que os seus filhos, um se sentasse do lado direito, outro do lado esquerdo, no reinado humano que ela imaginou. E aí Jesus disse assim: os meninos estão preparados para tomar do meu cálice? Que cálice é esse? Não é puramente um cálice de vinho ou de água. Mas o cálice a que se refere Jesus, ele está caracterizando aqui. É o mesmo sorver das experiências que os profetas antigos sorveram. Então, Jesus, num processo educativo, fala a Zebedeu: Zebedeu, quem me seguir vai ter o mesmo fim, ainda na humanidade da Terra, como ela está, o mesmo fim que teve os profetas antigos. Jesus, de novo, trabalhando o coração com perguntas. Como é que foi a vida dos profetas, Zebedeu? Foi um mar de rosas? Ou eles passaram por desilusões, mortes trágicas, ou até expulso de suas terras natais? Como foi, Zebedeu? Eles tiveram, no seu tempo, foram amados pelo mundo naquele momento? Aí Zebedeu responde: porque Jesus trabalha em trazendo consciência, trabalha em perguntando. Olha só, devíamos usar essas técnicas também, né? Porque a técnica é usada por Mestre Jesus, não imposição das nossas ideias, mas deixar que o outro ser escolha, a partir de nós ofertando um campo de consciência, que pode vir através das perguntas. Zebedeu responde que não, nenhum profeta foi amado no seu tempo, foi respeitado, foi reconhecido. Jesus continua: que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? Todos os emissários da verdade divina foram maltratados e trucidados, ou banidos do berço em que nasceram. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Então, caminhar com a verdade na terra, em um mundo que ainda é de iniquidades, ainda
é para poucos que resolvem, que decidem e que perseveram em muitas vezes caminharem sozinhos, sendo apontados como estranhos, sem ilusões que ainda permeiam a cultura popular e o comportamento popular. E a pergunta fica: estamos dispostos? Se sim, é o caminho para seguir. Se não estamos dispostos, está tudo certo, porque o alto não opera com violência para conosco. Mas aí então, sejamos sinceros conosco mesmo. Não fiquemos no muro, não é? Como diz nas questões políticas, nos definimos, ou à direita ou à esquerda. Na Bíblia está relatado: não sejamos mornos, ou sejamos quentes ou sejamos frios, porque o morno será vomitado. Então está na hora de definição. Se você escolher continuar como aí está, é tudo certo. Projeto para você e plano para você tem, aqui na Terra ou em outras esferas evolutivas. Mas agora não é o momento desses. Agora é o momento de aferição, de medida dos valores, porque aqueles que já estão com uma vontade sincera em fazer não como a maioria está fazendo, para esses está separado um momento novo de aprendizado. E para isso tem que ter uma resolução firme e sincera. E que nós vamos trabalhar na próxima quarta-feira, através dos ensinos que Jesus vai nos dar sobre como é que nós vamos parecer muito estranho nessa multidão de tumultos de pensamentos, atitudes e que nós estamos observando. Então, na próxima semana, nós veremos Jesus colocando, por exemplo, e aí nós vamos estar trabalhando, que o reino de Deus é fundado no coração, com trabalho árduo. E aí Zebedeu vai perguntar: mas Senhor, então o teu reino é de resignação? Aí Jesus vai fazer a diferença entre resignação com Deus e resignação no mundo. Resignação no mundo muitas vezes é sinônimo de ficar assim, cara de paisagem. Resignação com Deus é fazer a vontade do Pai. Veja que é operante. Jesus também vai fazer um paralelo entre paz no mundo e paz para com Deus. A paz para com Deus é operante, é uma paz consciente, fazendo, sentindo, de acordo com o que já se conhece. Já a paz no mundo é ociosidade, é verme mental, aproveitando que se nada se quer fazer em prol da coletividade. Nós vamos ver também Jesus caracterizando para nós como que é os movimentos para aqueles que assim o desejam seguir, né? No mundo, como que vai ficar e como que vai ficar perante a alma imortal. Nesse capítulo também, nós vamos ver o que é o combate. Nós vamos ver que não é o combate ao outro, não é o combate às trevas, mas é uma mudança de paradigma, porque é a iluminação do ser. Então é fazer luz, que aí as trevas são dissipadas. Vê que Jesus vai dar a explicação daquela carta aos Romanos, do capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis. Aí a gente acha que é para pegar em espada e brigar e sair à luta. Aí Jesus complementa: mas renovai-vos pela mudança da mente. Pensar diferente, sentir diferente, agir diferente. E aí então
é que nós vamos estar alinhados à vontade de Deus. Então, nesse capítulo 4, nessa última parte desse capítulo, Jesus então vai estabelecer o roteiro para os cristãos daquela época e para nós, os cristãos da atualidade. Um roteiro seguro, lídimo, para que não venhamos a sossobrar diante das ventanias do mundo do mar de informações, do mar de tumultos, sempre pensando em maiores tempestades que essas multidões estabelecem, porque é muito mais fácil permanecer no padrão que está do que ter movimentos para movimentar o íntimo e modificar, transubstanciar a água do desejo ardente sincero em vinho da essência do reino em nossos corações. Então nós vamos ficando por aqui na noite de hoje, agradecendo a todos que participaram com as suas vibrações e rogando para que todos nós permanecemos confiantes na guiança de Deus nosso Pai. Abraços fraternos e até a próxima.